Acho esse mundo fascinante. E não é só porque é diferente, colorido, vasto, incrível, estupendo. Acho esse mundo fascinante justamente porque, sobre todas as diferenças, a gente é muito igual. Essas palavras são de Zeca Camargo em seu livro A Fantástica Volta ao Mundo. E foi para falar sobre as suas viagens, literatura e carreira que o jornalista e apresentador esteve no projeto Sempre um Papo em Sete Lagoas. Olha, esse convite de Sempre o Papo eu sempre aceito. Sou um veterano de Sempre o Papo porque acho que é um projeto bastante moderno e interessante no sentido de convidar as pessoas para falar com autores de livros, que é uma coisa que geralmente o grande público acha que é tão distante. Então, sempre dentro de uma possibilidade de uma agenda, ou sempre o Papo, o Afonso me convida e eu venho participar. E eu acho que é sempre um público diferente. Então, mesmo que a gente venha falar dos mesmos livros, falar sobre essa coisa tão interessante que é a vontade de ler e a vontade de escrever, a conversa sempre é diferente. Para quem não sabe, Zeca Camargo é mineiro de Uberaba. Dizem que mineiro pode até sair de Minas, mas Minas Gerais não sai de dentro da gente. E para ele, o que será que ficou? A primeira coisa que eu falo é que eu sou mineiro. As pessoas levam susto porque o meu sotaque, obviamente, é bem distante de Minas. A não ser que eu passe umas 48 horas aqui, eu já volto a falar daquele jeito que é uma delícia. Mas eu sou de Uberaba, Minas Gerais. Minha família toda é mineira, de várias cidades. É uma mistura, inclusive, aqui da região. Tem uma parte da família em Belo Horizonte também. E é uma referência, apesar de eu não ir a Uberaba há muito tempo, eu tenho essa dívida com Uberaba. Olha que ironia, já vim aqui a Três Lagoas e nunca fui lançar um livro em Uberaba, por uma questão de agenda, uma complicação sempre que não dá. Mas a referência é fortíssima, né? Sobretudo aqui no Brasil, onde a gente gosta de ressaltar de onde a gente é, né? Isso para a gente nos dá quase que uma segunda nacionalidade, assim, né? A gente é brasileiro, mas brasileiro mineiro, brasileiro gaúcho, brasileiro baiano, né? Brasileiro amazonense. A gente gosta de falar disso aqui. E aí é inevitável. Você morou quanto tempo em Uberaba? Não, eu saí muito pequeno. Eu tinha 2 anos de idade quando eu saí. Mas eu fui muito. As férias, minhas férias eram sagradas ali, né? Eu morei, olha que ironia. Ironicamente, antes de morar em São Paulo, eu morei no Rio, uns 6 anos. Eu tenho até um irmão que nasceu no Rio de Janeiro. E depois é que eu fui para São Paulo. E aí, que já era numa fase onde a gente lembra mais de coisas, né? Porque na infância muito pequena a gente não lembra de nada. E as férias sagradas eram metade em Uberaba e metade no Rio de Janeiro, para dar uma distribuída assim. O que chama a gente muito para um lugar é sempre a relação da família, né? Que é muito forte. Que eu tenho uma boa parte lá ainda, mas, como muita coisa no Brasil, ela se espalhou por todo o território nacional. E de sua infância? Que memórias que você guarda, assim, mesmo que não seja de Minas? Você sempre leu? Como é que era? Olha, sempre. Eu tive a sorte de ter um tio e um padrinho, o irmão da minha mãe, que era uma pessoa brilhante, um poeta, chamado Cacaso. Eu não sei se vocês conhecem, mas talvez perguntem aos professores se, um pouco de sorte, na biblioteca aqui da universidade até tem um livro dele. É um poeta mineiro chamado Cacaso, tem um livro mais conhecido dele, até chama-se Mar de Mineiro, que, ironicamente, também morava no Rio de Janeiro. Quando a gente ia para lá, ficava sempre na casa dele, e além de ser irmão da minha mãe, era um tio muito querido, um padrinho muito querido, muito atencioso, e que... eu não diria que diretamente, eu era muito pequeno, claro, mas na casa dele eu sempre encontrei, foi a primeira biblioteca que eu vi, que eu me lembro, mais do que até na casa dos meus pais, foi a casa do Cacaso. Eu chamava ele de Cacaso, já faleceu também, não de tio, mas enfim, do Cacaso, que era uma coisa fascinante. Os primeiros livros, eu era um garoto de 10, 12 anos ali, e ele tinha livros de filosofia, de poesia, muito, de teatro, sobretudo, que ele gostava. Chegou a compor muitas músicas, era um grande parceiro do Edu Lobo, isso nos anos 70. Assim. Então, eu me lembro muito de ter uma curiosidade, talvez, fala que o bom jornalista é sempre um curioso ali, né? E essa curiosidade foi muito incitada por essa presença muito forte de livros na minha vida. E aí acho que a porta de entrada foi justamente o Cacaso. Você era nerd? Não, nem existia nerd nessa época, né? Eu era
eu era o que os meus colegas achavam, me chamavam, e eu sempre achei que era injustamente CDF, né? Que as pessoas, quando eu acho que esse termo, que existe, né, esse perdura até hoje, CDF, parece que a pessoa faz isso. Quem estuda muito, turma, honestamente, desculpa se algum de vocês não é muito inteligente, é porque precisa estudar muito, né? É uma loucura, né? Quando você tem prazer de ler e aprender, essas coisas são naturais, não é nada forçado. Então, o CDF parece que alguém está lá, vai lá, quer passar de ano. Não, eu brinco, eu sempre tive talvez um currículo meio exemplar ali. Eu nunca tirei 10, eu não tirava 7,5, eu passava. Legal. É uma loucura que a gente esquece que escola, universidade, é feita para a gente pensar, né? Não exatamente para ter carreira, essas coisas todas, namorar, tem gente que está casada, universidade, isso tudo é uma consequência, mas basicamente a gente está numa universidade para pensar, né? E a gente está numa escola para pensar. É difícil ter uma escola que te ensina esse conceito. Essa vontade de procurar coisa, eu acho que deveria ser natural. Talvez os alunos que ganham esse apelido, como eu talvez ganhei, eram exemplares porque tinham naturalmente desenvolvido uma vontade, uma curiosidade de ver coisas diferentes. Quando, na verdade, eu acho que isso deveria ser estimulado desde o primeiro dia que você coloca o pé na escola. Com a carreira consolidada, Zeca fala com o público de todas as idades, mas tem uma legião de fãs bastante jovens. E qual seria a melhor linguagem para conversar com a juventude de hoje? Eu do alto aqui dos meus 48 anos, eu não posso nem falar que eu tô aí na galera, né? Óbvio que não tô. Acho até que isso talvez seja uma chave, né? Justamente porque a primeira coisa que eu falo, até demorei para falar aqui, é que eu tenho 48 anos. Eu não tenho 22, eu nem quero passar mais por quem tem 19, eu não preciso disfarçar com vocês. E eu acho que justamente o que eu gostava quando tinha essa idade é que ninguém me enganava, né? Então a primeira coisa que eu falo é a minha idade, que é o seguinte: você está falando um cara de 48 anos que deve ter muito assunto em comum com vocês, mas eu não saio para balada com vocês, eu saio para outras baladas, com outras turmas, mas eu não tenho mais esse ritmo que vocês têm de vida. Não obstante, acho que a gente pode conversar. Nesse sentido, acho que essa ligação é muito importante. E é um aprendizado que eu tenho, acho, da época que eu fiz a MTV. Já não era muito jovem, eu comecei na MTV quando eu tinha 89, tinha 26 anos, 26 ou 27 anos. Claro, falando para público que era bastante adolescente. Uma linguagem jovem que eu tinha e tudo. Mas a grande lição que eu descobri ali é que você tem que ser honesto, entende? Você não pode botar personagem. Chega alguém que é bonitinho ou esquisitão e fala: agora você vai agir dessa maneira, você vai ser o loucão, você vai ser a comportadinha, você vai ser a sexy, você vai ser o surfistão. Não. As pessoas que estavam lá trabalhando sempre foram escolhidas porque o perfil delas já tinha alguma coisa para contribuir para falar com esses jovens. E eu, obviamente, era a mesma naquela época da MTV, já era um dos mais velhos que fazia, e aprendi muito de cara que essa ligação, essa comunicação só pode ser feita se tiver um canal de transparência. E eu diria que foi muito intuitivo. Eu não estudei jornalismo, na verdade, como talvez vocês já saibam, se deram um pulo na internet, enfim, e tantas outras fontes. Se vocês derem um pulo na internet, vocês sabem um monte de coisa, né? Que eu danço do ventre, um monte de coisa. Um monte de coisa. E um monte de coisa legal, né? Todas essas eu gosto de falar. Mas eu também não fiz a faculdade de jornalismo, eu sou um aprendiz, eu acho, na prática ali. Comecei a trabalhar na Folha de São Paulo e já experimentando o desafio de escrever para um jornal, né, grande do Brasil. E acho que, nesse sentido... Sua formação qualquer? Minha formação, mas eu tenho 2 diplomas da faculdade. Sou formado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas e sou formado também em Propaganda pela ESPM, ambas de São Paulo. Eu, ali na GV, com 16 anos, falei assim: não é isso que eu quero fazer. Com 16 anos você não tem essa autoridade, né? Mas você fala: o que eu quero fazer não é por aqui. Mas isso aqui não é um lugar ruim de ficar. Como eu não tinha certeza do que eu queria fazer, falei: bom, aqui está bom. Aqui eu tenho espaço, eu discuto, eu sou provocado intelectualmente,
Eu começo a ter descobertas aqui, e claro, estou na faculdade, descobertas intelectuais, culturais, sexuais, lisérgicas, né? De tudo que você quiser. É na faculdade você faz isso. Isso é maravilhoso. Falei, bom, eu tenho 22 anos, eu tenho essa formação, eu não sei o que quero fazer, eu vou pegar a mochila e vou sair pelo mundo. E aí foi isso que eu fiz, aí na minha conta ali, muito independente já aos 22 anos por aí. Eu tinha curiosidade, que é o que eu trago até hoje. Eu não tinha o instrumental, que é o que a faculdade dá para você. Eu acho que se eu tivesse feito uma faculdade de jornalismo, eu teria, entre aspas, sofrido muito menos no dia a dia. Eu teria pego a minha experiência de uma maneira muito mais rápida, mais produtiva, do que se eu tivesse simplesmente dado a cara para bater ali. A ideia é falar um pouco sobre os livros que eu escrevi, acho que sobre um pouco do prazer da leitura também. Eu, ironicamente, até estou preparando um outro livro agora, sobre um outro projeto que a gente fez no Fantástico. Como sempre, acho que até um público aqui é bem mais jovem, inclusive, acho que vai ser uma conversa bem solta para deixar rolar. Depois de uma certa apresentação assim, rápida, eu deixo o livro para perguntas e aí é a parte que eu acho que é realmente mais interessante. Uma dica que você fala para aluno de comunicação e jornalismo para se destacar nessa área no mercado hoje em dia? Você não tem limite para ter essa curiosidade, né, eu acho. Eu conheço gente, e eu tenho o maior respeito que tem uma vida acadêmica que não para, que forma em outra coisa, aí faz outra faculdade, aí vai estudar. Essa curiosidade, isso é uma pergunta, não sei, já adiantando, talvez, tirando alguma coisa que vocês vão perguntar depois, qual é o recado que você dá para esses jovens estudantes e tudo, é tentar ser curioso o resto da vida, né? Porque é a única chave para você, sobretudo para ser um bom jornalista, tem que ter basicamente curiosidade, né? Senão, se você não for curioso com as coisas, vai escrever do quê? Vai falar o quê? Vai reportar o quê? Né? Você tem que ser curioso, confiar, falar, acho que isso aqui alguém ainda não falou. Ou disso aqui alguém ainda não falou do jeito que eu queria falar. Então, você tem que ser essa pessoa constantemente instigante e instigadora, na verdade, né? Eu preciso chegar naquele patamar ali, né? Porque como é que ele não pensou nisso? Eu adoro ser apresentado por uma ideia que eu não tive antes. Com mais de 20 anos de jornalismo, Zeca Camargo é hoje uma referência na cobertura das áreas de entretenimento, comportamento e cultura. Começou sua carreira na mídia impressa, foi para a televisão e viveu toda a transformação de se fazer jornalismo com a difusão da internet. Eu trabalhava numa galeria de arte, dançava, já era professor de dança, já tinha viajado para alguns lugares, enfim. E eu encontrei com uma amiga que já trabalhava na Folha de São Paulo. Talvez vocês conheçam a Lilian Patti, hoje em dia ela no GNT, ela é a pessoa que mais entende de moda hoje em dia em televisão, é a Lilian, que eu acho brilhante, é minha colega querida, e que trabalhava já na Folha, e me convidou para escrever um artigo de serviço, na verdade. Eu brinco que se dependesse do meu primeiro artigo, minha carreira não é que ia muito para frente, né? Era um artigo sobre bazar de fim de ano em galerias de arte. Uau! Então, mas eu achei que, de alguma maneira, apesar de ser uma coisa de serviço ali, estava direitinho ali, estava certinho, porque dali fui convidado a fazer outras coisas. Você trabalhava na galeria como vendedor, como curador? Era vendedor. Eu brincava que era aprendiz de marchand. Fazia aulas de dança, era professor, e, ao mesmo tempo, fazia freela para a Folha de São Paulo. Aí da Folha para a TV, vamos passar rapidamente. Foram 4 anos de Folha de São Paulo. Aí, claro, eu comecei como freela, muito tempo, e fui andando em várias editorias. A própria, eu imagino que ela funciona assim até hoje, conheço vários jornalistas que trabalham lá, e até hoje a Folha trabalha com esse tipo não chega a ser um rodízio oficial, mas eles permitem que você experimente várias editorias, que essa foi a minha escola de jornalismo, né? De saber, eu digo sempre, eu tinha curiosidade, que é o que eu trago até hoje. Eu não tinha o instrumental, que é o que a faculdade dá para você. Eu acho que se eu tivesse feito uma faculdade de jornalismo, eu teria, entre aspas, sofrido muito menos no dia a dia. Eu teria pego a minha experiência de uma maneira muito mais rápida, mais produtiva, do que se eu tivesse simplesmente dado a cara para bater ali. E na Folha foi que eu adquiri
o instrumental do jornalista, a objetividade, a própria forma do texto, a maneira como você encara uma reportagem, tudo isso foi lá. E em várias editorias ali, na verdade. Eu passei por todas, literalmente, de esporte, até economia, eu escrevi, política eu cobri política, mas, obviamente, como em tudo na vida, você vai se acomodando no que tem mais a ver com você. E acabei caindo mais para a parte de cultura. E ali você descobriu que era jornalismo mesmo. Aí sim, fui lá, é por aí. E aí cheguei a ser editor lá. E aí eu fui convidado lá na Folha. Ironicamente, olha só, eu cobria, eu pautava, na verdade, a equipe ali para cobrir a chegada da MTV no Brasil, quando então eu fui convidado para fazer parte da MTV. Isso nos idos de 1990, boa parte de vocês talvez não fossem nem nascidos. Tem uma coisa que eu nunca digo não para nada, né? Acho que dá, né? Vamos ver, vamos experimentar. Nunca tinha feito TV. Eu era moleque, sempre gostei de música, adoro música. Então, aí a perspectiva, já estava há 4 anos na Folha. Tinha passado várias experiências dentro da Folha, como eu falei. Até como correspondente, em 89 eu fui correspondente em Nova York, correspondente júnior, como eu brinco, né? Correspondente sênior era um cara que foi brilhante, enfim, e quem estuda jornalismo sempre passa por ele, que é o Paulo Francis. Eu tive o prazer de trabalhar junto com o Paulo Francis. Imagina, que privilégio, né? Que além de colega, foi um grande amigo, um companheiro. Ele adotava todo mundo que ia para Nova York. Era um cara muito importante, muito polêmico, um jornalista que raramente você vê hoje em dia mais. É um cara que comprava briga. Ele fala, se eu não li, não é bom. Exatamente. Ele comprava briga. Tinha opinião, era inteligentíssimo, ultra erudito e, ao mesmo tempo, né, quando você fala inteligente, erudito, parece que é uma pessoa que senta no Olimpo ali. Não. Almoçar com um moleque de 20 e poucos anos, todo domingo era sagrado. E a gente ia andando e, invariavelmente, o Paulo Francis passava na rua onde morou Greta Garbo, uma grande atriz, que ele admirava, louco por cinema também. Aprendi várias coisas de cinema com ele. E ele, toda vez, como se estivesse me contando pela primeira vez, aqui mora a Greta Garbo. Outro dia, uma vez encontrei com ela na rua, parecia uma mendiga. Ele adorava contar a história. E ele tinha essa coisa de... O Paulo Francis, o polêmico, o provocador, o briguento, o inteligentíssimo, era um cara normal que tinha até o seu próprio ídolo, que era a Greta Garbo. Ele ainda brincava com ele e falou, isso é porque ela não falou com você, né? Você tem esse despeito que ela morreu sem falar com você. Então, além de ter tudo isso, você perguntou qual é a melhor lembrança, é poder ter uma, entre aspas, uma educação cultural com um cara incrível chamado Paulo Francis também. E na MTV foram 4 anos de novidade, né? Eu brinco que eu tenho a sorte... Quem trabalha com jornal, turma, tem uma vantagem muito grande com relação às outras profissões. A gente nunca faz a mesma coisa. Nunca. Nem que você seja setorista. Eu só cubro... Tem um colega meu, grande amigo, que só cobre energia. Por exemplo, ele nunca faz a mesma matéria, não dá. Cada hora é uma coisa diferente, surge uma nova coisa, um desastre que muda todo o preço daquela tabela, não sei o que tal. Você tem o privilégio de fazer uma coisa que é sempre diferente. Na Folha eu já tinha aprendido isso, na MTV, então, isso era levado à milésima potência, né? A gente, de fato, tinha uma carta branca, e aí sim foi uma outra escola, no sentido de deixar oportunidade para criar, né? Um dos grandes receios, talvez, ali no início, era que eu não tinha muita ideia de como fazer televisão. Não tinha nenhuma, na verdade, né? Assistia pouco, como qualquer jovem. A gente assiste, infelizmente, é uma bobagem. A gente acha que televisão não tem coisa legal. A televisão tem muita coisa legal, mas o jovem, às vezes, tem tanta coisa para fazer que ele acaba rejeitando. E quando eu fui trabalhar com televisão, eu falei, nossa, o que eu perdi? Que eu devia ter assistido, porque novamente teria me facilitado muito. Porém, a MTV era uma página em branco, você podia fazer qualquer coisa ali. Jornalismo da MTV, que era uma coisa que não existia. Hoje em dia, claro, inclusive no Brasil, que você tem Rock in Rio, daqui a pouco já tem SWU, tem shows que não acabam mais. Então, se eu falar para vocês que um dia não existia a noção de jornalismo cultural, jornalismo musical específico para jovens, vocês vão achar graça, mas não tinha. A gente tinha que inventar uma linguagem toda ali. E a gente tinha essa liberdade de fazer. Então, criamos o departamento de jornalismo e inventamos vários jeitos ali de fazer coisas diferentes, muitos deles hoje em dia comuns na televisão, né? Também não descobrimos nenhum ovo de Colombo, porque a gente chegou com várias informações da própria MTV americana, né, que tinha já um know-how, e a gente, claro, teve que adaptar para a linguagem e para a cultura brasileira. E aí acabei saindo para fazer outras coisas. Teve um período
Eu trabalhei na Capricho, fui editor da Capricho. Voltei para a Folha de São Paulo, fui editor da Ilustrada. Então, imagina, eu já me achava o máximo porque eu era editor assistente de pauta, né? Aí eu estava editando a Ilustrada, super legal. E rodei por alguns lugares ali até, então, ser convidado da TV Globo, que dentre todas essas escolas aí que eu falei, talvez seja a maior. Pegou tudo que eu tinha aprendido na Folha, como instrumental de jornalismo, pegou tudo que eu tinha aprendido na MTV, como possibilidades criativas, e tive que juntar isso tudo para fazer um programa que, ao contrário de tudo que eu tinha trabalhado antes, não falava com um público específico, mas falava com todo mundo. Falava com você, falava com a sua avó, com a namorada do seu irmão, com o seu filhinho de 12 anos, falava com todo mundo, né? Então, eu falei, nossa, eu tenho que pegar tudo isso que eu aprendi agora e fazer disso uma nova função, uma nova maneira de eu trabalhar e de ser jornalista. Eu tive o prazer de ter a mesma possibilidade de fazer uma coisa diferente a cada domingo. A gente brinca que a gente estreia todo domingo, e não é mentira. Eu mesmo faço coisas diferentes há 15 anos, não tenho uma rotina, a não ser estar lá, 8h45 eu estou lá sempre apresentando. O máximo que eu posso falar que tem rotina é isso. De resto, isso não é rotina, isso é um prazer, é óbvio. O que eu acho que quando a gente reclama de rotina é você não ter oportunidade de criar, de fazer coisa diferente. E isso realmente não posso reclamar. Ele veio bem natural, conversou, brincou bastante. Eu achei interessantíssimo. Você vê o mundo pelo relato de outra pessoa, né? Às vezes você foi no mesmo lugar que ele, mas você não teve o mesmo olhar que ele. Só que o que essas pessoas querem, turma? A mesma coisa que você. Quer um iPod, um iPhone bacana, quer que o filho namore, quer ter comida na mesa, quer terminar uma faculdade, quer ter a oportunidade de dar uma viajadinha, quer tomar uma cerveja, quer nadar quando tiver calor. A gente quer as mesmíssimas coisas em qualquer lugar do mundo. E quanto mais eu viajo, mais eu tenho certeza disso. Zeca já lançou 4 livros e a sua literatura é decorrente do seu trabalho como repórter, o que é um privilégio para qualquer profissional. Nesse bloco do Sempre um Papo, Zeca fala sobre seus livros e como é o processo de criação. O jornalista escreve, né, turma? Né, turma? Escreve, né? Primeiro lê, né? Depois escreve, né? O que você acha que é importante o jornalista? Lê, né, turma? Porque aí quem lê, escreve. Quem escreve matéria, escreve livro. Então, de uma certa maneira, eu não posso chamar um escritor de ficção, ainda, quem sabe. Eu não digo que tem coisas que eu não vou fazer. Mas o que eu escrevo são livros de não ficção. E até agora, pelo menos, são relatos, eu diria, decorrentes de projetos que eu fiz na televisão. E que surgiram, você está perguntando, de maneira muito espontânea também. Eu sempre escrevi, por exemplo, o primeiro livro, o primeiríssimo, é o da Fantástica Volta ao Mundo, que em 2004, foi quando eu fiz essa viagem, que eu não sei onde eu estava com a cabeça, que eu pedi para vocês escolher os destinos onde eu fosse. Foi uma insanidade, porque vocês mandaram para cada lugar que eu não gosto nem de lembrar. Mas, enfim. E naturalmente, eu fazia um diário, porque eu sempre fiz. Né? Você escreve. E já naquela época, em 2004, já havia blog. Né? Eu mesmo escrevia com bem pouca dedicação. Esse diário de bordo, como eu disse, foi mais um registro ali dessa viagem para não perder. Foram 4 meses e meio. Eu falei, bom, não é só fotografia que vai registrar isso aqui, eu vou escrever algumas coisas. E quando eu fui escrever o livro, então, eu digo, a medula ali, o esqueleto do livro, era esse blog, era essa anotação. O que a gente faz é justamente ampliar, melhorar, dar uma incrementada, muitas vezes, nessa experiência do blog, que o blog, eu acho que o blog bom é aquele que acontece naquela hora, né? Você escreve uma coisa, ele é com calor da emoção ali na hora. E o livro, não, você fala, bom, agora isso aqui é um livro, né, turma? Por incrível que pareça, ainda que seja um livro virtual, é um livro, né? Vai ficar lá, está na estante.
botar na sua estante virtual, mas vai ficar. Você participa de tudo, da legenda das fotos, da edição. Tudo. Por sorte, então, como eu tinha dito, a reportagem é que leva ao livro. Então, essas reportagens são sempre, felizmente, muito ilustradas, né? A foto, a imagem, sempre acompanha muito. O bacana de escrever um livro é que as palavras têm uma forma única, peculiar de se registrar certas situações e impressões pessoais. Mas o que será que a lente de uma câmera não consegue captar? Aquilo que muitas vezes não é tão simples de passar na televisão. Uma emoção, uma dúvida, um momento que eventualmente a câmera estava desligada. A câmera pode estar te olhando o tempo todo, mas ela não sabe exatamente o que passa na sua cabeça. Mas uma coisa é aquilo e a outra é que você realmente está ali pensando. Todos esses livros aqui são experiências, novos olhares. O que é? São entrevistas com pessoas que eu achava brilhante, inclusive o Alain de Botton, que é esse que eu estou falando aqui agora. Eu brinco que eu inventei uma série só para entrevistar gente que eu gostava. E de fato, essas pessoas têm uma maior admiração, não só por isso. Eu tinha a obrigação de trazer o pensamento dessas pessoas para um público enorme do Fantástico, aberto. E esse foi o desafio da série Novos Olhares, que é muito bacana, sempre é divertida. Eu acho que eu dou um clima mais divertido, mais solto para essas aventuras. Mas é muito curioso, as pessoas têm muita curiosidade justamente pelos bastidores, né? Quando as pessoas leem esses livros, elas falam para mim, puxa, você ralou, né? E, de fato, turma, é bem menos glamuroso do que parece, né? Tá certo que é super legal. Eu viajei, eu dei 3 voltas ao mundo graças ao Fantástico. Maravilhoso, sou um cara privilegiado. Também dei muita por minha conta, turma de mochileiro. Essa vocês não sabem ainda. De vez em quando eu falo nos livros, eu falo no blog também, mas o preço disso é muito trabalho. Eu brinco que eu conheço 94 países e meio, porque um não existe mais, que é a Alemanha Oriental. Mas eu fui para a Alemanha Oriental, eu tenho um carimbo no passaporte, tudo. Mas isso é muito, claro. Mas não é nem a metade dos países do mundo, turma, você acredita? Nem a metade. Tem 216, eu acho, uma coisa sempre... Vive mudando, né? 200 e pouco, 207, sei lá. E 94,5? Ainda falta muita coisa, né? Eu acho. Então vamos falar de viagens, que é uma das melhores coisas da vida. Zeca, que conheceu os 4 cantos do mundo, diz que um bom turista é aquele que sabe receber a nova cultura, as pessoas, as diferenças de braços abertos. Quando você viaja, você é turista. Não importa, você é repórter, não sei qual é, você é turista. Né? Não vem com... Eu adoro gente que viaja e fala assim, não, meu turismo é diferente, eu não sou turista. É turista sim. Saiu de casa com a mochila, é turista, não me enche. Você está num país que você não conhece, é turista. Está numa cidade que você não conhece, é turista. Você é o invasor. Né? E aí eu acho uma loucura que as pessoas voltam e falam assim, porque lá... fui lá na França, não gostei, francês, muito esquisito. Esquisito é você, né? Visitando eles lá, entende? Quem tem direito, todo mundo é esquisito, graças a Deus. Mas quem tem direito, graças a Deus, mas quem tem direito de ser esquisito é ele, porque ele está na casa dele, né? E você está visitando. Mas eu falo que hoje em dia dá até para mostrar visualmente. Eu sempre viajei com os braços abertos, porque você tem que receber o que você está tendo ali. Né? Mas hoje em dia o que você faz? Você, em vez de viajar assim, você viaja assim. Né? Bem fechadinho. Que graça tem, né, turma? Qual é a graça de fazer isso? Tirar um monte de foto, ver umas coisas esquisitas e falar assim, esse país é tão exótico. Eu detesto exótico, já até apareceu em vídeo, pode botar de novo. Detesto a palavra exótico. Quando você acha um lugar exótico, o que você acha? Você fala exótico. Aí você bota um selo assim, exótico. Você vai embora. Você não tenta conhecer. Né? Eu prefiro sempre trocar exótico por diferente, porque o que é diferente significa eu não conheço, eu quero conhecer. Mas tem lugares que você vai que você quer voltar na mesma hora, né, Zeca? Antes. Mais ou menos. Eu uma vez falei, num programa do Serginho Grossman até, que alguém me perguntou, tem alguma viagem que você não faria de novo? Algum lugar que você não gostou? Eu falei, olha, bem lembrado, eu quando eu fui para Luanda, em Angola, eu não tive uma experiência feliz. Foi num lugar no mundo que eu fui assaltado, jogaram no chão,
É verdade, teve um episódio chato, assim. Ainda fui achincalhado pela polícia federal na saída, queriam dinheiro. Foi uma experiência muito ruim. Lembrando que eu fui lá em 98, o país ainda estava em guerra civil. E eu contei isso no Serginho. E olha só, para minha sorte, naquele público maravilhoso que o Serginho sempre tem, tinha um grupo de estudantes angolanos. E uma menina pegou o microfone e falou assim, aí falou com aquele sotaque angolano, não sei se já tiveram a oportunidade de ouvir, maravilhoso, turma, que eles falam com a boca aberta. Fala, Zé, que eu sou angolana. E aí eu já adorei, eu falei, é o seguinte, eu convido você, eu não vou nem imitar o sotaque, eles falam tão mais bonito do que eu posso imitar aqui, mas eu queria convidar você para ir de novo a Luanda. Porque a Guerra Civil acabou. Tem 6 anos, eu acho que na época. Tem 6 anos. É uma cidade linda. É uma cidade linda, de fato. É divertida. Nós, jovens, nos divertimos. A noite de Luanda é cheia de música. Eu queria te convidar para ir lá de novo. E eu ainda não consegui ir, mas fiquei com isso na cabeça, que não existe lugar ruim, não. Tem situações, tempos ruins de visitar. Eu tive o azar de ir para Luanda numa época onde, obviamente, era ultra conturbado. Eu fui lá porque eu estava fazendo uma série de reportagens dos países que falam língua portuguesa, enfim, e eu, obviamente, estava em Angola. Mas é muito injusto eu falar assim, tal lugar. Eu fui para Kosovo. Kosovo, talvez existam outras, mas que eu saiba, é o único lugar do mundo onde você tem igrejas cristãs, são ortodoxas, mas, enfim, são igrejas cristãs, cercadas por arame farpado. Porque não pode ir com uma guarda da ONU na porta. Por quê? Porque os kosovares, na verdade os albaneses, que, enfim, na guerra dos Balcãs, enfim, separou, dominaram aquilo e querem destruir as igrejas. Não exatamente destruir, mas transformá-las em museus e não como a coisa mais bonita que existe numa casa de religião, que é a qualidade do templo, né? Da pessoa ir para orar, que é lindíssimo. Eles querem tirar disso tudo. Então Kosovo, que lugar horrível. Não é um lugar horrível. Apesar do arame farpado, apesar das diferenças que você sente no ar, assim. A gente andava com um monge, como é que era o nome dele? Adorava, vou lembrar já. O nome grego, na verdade. E ele exigiu uma coisa só. Como as igrejas eram longe, em várias cidades, está aqui, a gente conta nesse livro aqui. Ele exigiu uma van que tivesse cortininha. Falei, esse monge é uma diva, né? Achando o quê? Cortininha não pode ser reconhecido? Não. O negócio é o seguinte, ele falou, não, é para a segurança de vocês, porque se eu estou no carro e alguém me vê vestido de monge cristão, e eu ortodoxo, na verdade, e eu só me visto assim, porque eu sou, né, fazer o quê? Eu sou um religioso, talvez nosso carro seja atingido por balas, e eu não queria que vocês corressem esse risco. Eu não quero voltar para Kosovo? Claro que quero voltar. Eu quero voltar porque eu acredito que as coisas melhoram. A gente viaja, a gente vai para os lugares porque a gente acredita nas pessoas. Eu acredito, né? Eu falo que eu não viajo para ver monumento, eu viajo para ver gente, né? A gente só é assim, essa raça maravilhosa, eu acho que nós somos uma espécie, melhor dizendo, maravilhosa, porque a gente mistura, turma. E olha nós no Brasil, que maravilha. Olha em volta daí, turma. Não é autoajuda, nem confraternização. Mas olha aqui, tem um igual ao outro. Não tem. O Brasil tem o privilégio de ter todas as caras. Você já viram aquela piada que o passaporte brasileiro vale uma fortuna no mercado negro? Que qualquer um pode ter cara de brasileiro? É uma maravilha. O Brasil ainda tem dificuldade de ver beleza no diferente. É uma loucura. Nós que somos um país, basicamente, de diferenças, a gente ainda resiste ao diferente, que é uma loucura, né? O aprendizado, melhor dizendo, dessas viagens todas é ver justamente que as pessoas são muito parecidas, né? Elas têm cara diferente, elas se vestem diferente, né? Com sari, bota uma coisa na testa aqui, um deus lá, não sei quem, tem uma cabeça de elefante, né? Com um rato no pé. Ganesh, é assim. Mas tem coisas incríveis. Só que o que essas pessoas querem, turma? A mesma coisa que você. Quer um iPod, um iPhone bacana, quer que o filho namore, quer ter comida na mesa, quer terminar uma faculdade, quer ter a oportunidade de dar uma viajadinha, quer tomar uma cerveja, quer nadar quando tiver calor. A gente quer as mesmíssimas coisas, em qualquer lugar do mundo. E quanto mais eu viajo, mais eu tenho certeza disso. Porque é muita responsabilidade, né? É diferente, não é nem um ídolo, é uma referência. Como é que você faz, né? Você não vai perguntar meia dúzia de bobagem para o Caetano. Você não pergunta meia dúzia de bobagem para ninguém. Mas
o Caetano você não pode vacilar. O Sempre um Papo de hoje recebe na cidade de Sete Lagoas o apresentador Zeca Camargo, que, como todo bom mineiro, é cheio de causos para contar. Eu gostei, eu achei interessante, né? Ele deu conselhos principalmente para nós jovens que estão, né, no mercado de trabalho. Olha, eu achei bastante interessante, principalmente achei que ele foi muito feliz na colocação de que as universidades devem colocar a gente para pensar. Zeca Camargo não só deu uma volta ao mundo, como teve a oportunidade de entrevistar diversas personalidades e artistas de toda parte, sobretudo da área musical. Ele nos fala sobre os desafios de entrevistar seus ídolos e como aprendeu a não ser um fã durante as reportagens. Eu sou fã, mas eu aprendi muito cedo que você não pode ser fã enquanto você está entrevistando ninguém, né? Você tem que ser profissional. O artista não quer ser entrevistado por um fã, eu tenho certeza. Quando o artista dá entrevista, ele está trabalhando. Eu também. Né? Eu não tenho nem o direito de ser fã naquela hora, eu tenho que trabalhar. E raramente, depois, até porque eu acho que eu tenho essa certeza, eu nunca tiro... Quando a gente fez o Arraio 2, que é o outro livro também que está aí, eu já vi que está até na mão de gente aí que eu acho bacana, que é um meu xodó ali, um dos problemas com a editora foi assim, e aí, as suas fotos com os artistas? Eu falei, não tenho. Como não? Você entrevistou o Bono quantas vezes? 3 vezes. Madonna? Não tirei foto. Eu travo, é o contrário. Eu tenho uma relação de fã, sem dúvida, eu sou doido com música, mas eu tenho relação profissional, eu acho. Eu contei uma história outro dia no meu blog, eu conto como eu encontrei o Tom York, que é o cantor do Radiohead, numa loja, e foram 40 minutos de absoluta tortura, onde eu falava, fala ou não fala. Fala com ele, não fala. Já tinha entrevistado. Não só isso. Tinha entrevistado, como tinha feito a primeira entrevista do Radiohead na televisão. Era na época de MTV, eu conto essa história toda lá. Eu nem ouvi o disco, a gravadora... Eu fui lá para entrevistar Pet Shop Boys, olha só. E aí ele falou, tem essa banda aí que está lançando, quer entrevistar? Eu falei, não conheço. Eu falei, isso também não, então tudo bem. Aí foi uma entrevista meio doida, aí no meio da entrevista, eu falei, vocês não estão muito confortáveis. Aí o Tom York falou assim, é que é a primeira vez que a gente fala com uma televisão, a gente nem sabe. Eles já são esquisitos hoje, imagina na época, né? Aí ficou isso gravado. Aí levei para a MTV e botei na gaveta, turma. 6 meses depois, Creep era um sucesso mundial. Eu falei, não acredito que eu tenho entrevista com os caras, vou botar isso aqui. E contava isso. Bom, tendo essa história muito bacana, a loja vazia, não tinha ninguém, tinha ele e a mulher dele só. Fala ou não fala? Fala ou não fala? Aí fui trocar de roupa e estava trocando. Falei, o cara está trocando de roupa do meu lado. Fala ou não fala? Não falei. Você tem o case do Caetano também. Caetano, eu conto ali também que eu fiquei travado. Mas aí era diferente, porque eu fiquei muito preocupado. Depois, o livro saiu, eu até precisava fazer uma edição nova. Eu já entrevistei muita gente legal depois que o livro saiu. O livro é de 2005. De lá para cá, foram várias outras entrevistas, inclusive Lady Gaga e o próprio Paul McCartney. Que eu acho que eu só fiquei tão nervoso quando eu entrevistei o Paul McCartney, quando eu entrevistei o Caetano. Porque é muita responsabilidade. Né? É diferente, não é nem um ídolo, é uma referência. Como é que você faz? Né? Você não vai perguntar meia dúzia de bobagem para o Caetano. Você não pergunta meia dúzia de bobagem para ninguém. Mas com o Caetano você não pode vacilar. Eu fiquei muito nervoso. E eu tenho vergonha dessa entrevista. Eu falo no livro, tenho vergonha. Já pedi desculpa para o Caetano, encontrei ele de novo. Desculpa, aquela entrevista, lembra? Foi ruim, mas foi ruim. Normal. Aí serve como lição, entende? Beleza. Eu não sei ler uma pauta musical, turma. Se você der um dó aí, eu não vou saber se é um ré ou um fá. Sá é ótimo, né? Já inventei uma nova... É um semitom ali, né? Entre o sol e o fá. Mas, enfim, não sei ler uma partitura. Mas eu sou muito musical. Eu sei quando a música é boa e quando ela funciona. É meio assim, é igual vinho. Na verdade, é igual futebol. Já explico. Eu não sei qual é o melhor vinho da safra, não sei o quê, né? Mas eu sei quando o vinho é ruim. Futebol é a mesma coisa. Aquele gol em 86, aqui, jogo ruim eu não sei, né, turma? E música é a mesma coisa. Música ruim tem um monte.
Eu sei quando a música é boa, essa música, tchá. Se vocês forem no meu blog, vocês vão ver no finalzinho. Esse ano eu comecei a fazer, porque teve um dia que eu comecei a brigar, porque música boa tem que ter refrão, aí ficaram bravos comigo, e aí resolvi botar todo o final de post, então já estamos quase no final do ano, tem quase 50 músicas ali, que tem refrões maravilhosos, em várias línguas, em vários ritmos, de várias épocas. E eu sei que essas músicas, se você vai ouvir e fala assim, uau, não entendo o que ela está falando. Não sei nem se dá para dançar, mas essa música colou no meu ouvido. E mudando de prosa, ou melhor, de pauta. Hoje é mais fácil fazer jornalismo que antes ou ainda há censura da liberdade de expressão? Não, isso não há nenhuma censura, felizmente. Eu sou um jornalista, provavelmente alguns professores viveram bastante isso, e eu já conversei e entrevistei algumas pessoas que viveram essa época de censura. Isso realmente não existe, a gente um país que tem uma liberdade de imprensa incrível. E ela é, sem dúvida, uma das ferramentas mais importantes da democracia. Isso é fundamental, e isso existe, isso eu vejo no dia a dia. Nunca é fácil fazer esse tipo de jornalismo. O da denúncia, né, o da desmascarar um jogo sujo, da corrupção. Isso nunca é fácil. Sempre vai ter. Quanto mais você sofistica a sua capacidade de apurar, mais bandido é esperto também, né? Mais eles inventam uma coisa diferente. Então, você tem que ir atrás das novas artimanhas. Então, eu diria que é um ciclo infinito ali. O que é mais difícil hoje, e que a gente já teve mais, é a cacofonia, né? E isso a gente teria, se vocês quiserem, me chamam um dia aqui para falar sobre isso, pessoal de comunicação. Hoje em dia existe uma cacofonia enorme. Cacofonia são vários barulhos ao mesmo tempo, turma, onde é muito mais difícil você fazer uma coisa ser ouvida e falar, isso é relevante, né? A gente trabalha com, ainda bem, dezenas de emissoras de TV a cabo, locais, que geram as suas notícias. Você ainda tem que administrar ou competir, de certa maneira, com vários sites de notícia, né, que muitas vezes nem tem a sofisticação da apuração que um órgão estabelecido, um jornal que você conhece, uma TV que você conhece, tem nessa apuração. Então, isso cria um barulho muito grande que dificulta, não o trabalho do jornalista, mas a percepção do leitor, do ouvinte, do telespectador, de entender o que é uma notícia mesmo. Isso, para mim, é relevante. Do ponto de vista de quem faz a notícia, eu acho que está claríssimo. Você não faz o Fantástico se não tiver uma grande noção de que tudo que você vai colocar no ar tem consequência, tem que ter consequência na vida da pessoa. Para mim, a minha medida certa, ajude os outros, ame a todos. Só isso. Super obrigado.